nós possamos ser ricamente abençoados nesse dia. E que o teu poder seja manifestado em nosso meio. E que ao participarmos da mesa do Senhor, possamos ver o privilégio que temos de sentar na mesa do Senhor. É pela graça e misericórdia que o Senhor manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. O tema nosso hoje é Está Escrito. Repita comigo, o tema é Está Escrito. Logo, você sabe qual é o tema, o texto de hoje? Se está escrito, qual é o tema? Qual é o versículo que nós vamos ler? Qual é? Tentação. Porque na tentação Jesus vai dizer que está. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler aqui na versão de Mateus escrevendo sobre a referência. Amém. O pessoal avisou aqui que esse microfone está melhor lá na transmissão. Então vamos nós aqui nesta manhã. Então nós estamos aí, Mateus capítulo 4. E aí nós vamos ler esta passagem aqui. E aí depois vamos trabalhar porque está escrito. E aí diz assim, versão NAA. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu o quê? Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Jesus também respondeu: também está. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto lhe darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está... adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, nós temos aqui a tentação essa que está descrita também lá no livro de Marcos e no livro de Lucas, nos evangelhos sinóticos. E aí, Jesus passa aqui 40 dias e 40 noites. E aí, o que me chama mais a atenção aqui é logo no início do texto, que diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Jesus não foi aqui, nesta situação, porque estava em pecado, porque duvidou, porque temeu, porque se desviou. Quem conduz Jesus ao Espírito Santo para ser tentado é o Espírito. Então nós vemos aqui que alguns momentos da nossa vida, alguns momentos difíceis que nós passamos, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com erro. São situações que nós passamos na vida. São adversidades que nos acometem. Porque estamos neste mundo, embora não sejamos deste mundo, vamos passar pelas intempéries da vida. As adversidades da vida, elas vão nos alcançar. Esse evangelho louco que se prega por aí, que crente não passa por dificuldade, ele não é bíblico. Quando alguém fala assim, porque se o crente está passando por dificuldade porque está em pecado, isso não é bíblico. Tem situações que nós vivemos, que nós passamos, que são consequências de alguns atos que nós fazemos. Isso é um fato. Mas não necessariamente, porque esse texto deixa claro que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo.
Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui. Então, nós temos algumas riquezas aqui, nós temos algumas coisas aqui, e toda vez que Jesus rebate Satanás, ele sempre está usando a palavra. Ele não está usando argumento, ele não está usando o que ele pensa, o que ele acha, ele está usando a palavra. Se você quer resistir no dia mau, se você quer resistir às dificuldades, você precisa usar a... Mas como é que você vai usar se você não lê? Como é que você vai usar a palavra se você não conhece? Como é que você vai usar a palavra se você não tem referência? Não tem como. Eu só posso falar de algo que eu conheço. Eu só posso falar de algo que eu tenho intimidade, que eu tenho referência. Se eu não tenho referência, se eu não faço uso, se eu não leio, se é simplesmente algo como se fosse um amuleto na minha casa, aberto lá no Salmo 91 ou no 23, vai funcionar no dia da adversidade? Não. Porque eu preciso da palavra como um todo. Eu não preciso de um amuleto da sorte para usar. Eu preciso da palavra como um todo. Porque a palavra ela se completa, ela é uma essência do início até o fim. Escritores diferentes, em épocas diferentes, não se contradizem, eles se completam. Então, quando nós entendemos isso, que a palavra que Jesus está contra-atacando a Satanás, é toda baseada na palavra de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós colocamos isso no nosso coração, nós começamos a ler a palavra para que no dia da adversidade, para que no dia mau, nós possamos combater da forma correta. O salmista no Salmo 27, ele diz o quê? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. A essência daquele texto não é buscar como se busca qualquer coisa. Não, a ideia ali é se esmerar ao máximo. Uma coisa peço ao Senhor e vou me esforçar ao máximo, me esmerar ao máximo para alcançar. Que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Porque no dia mau, no dia da adversidade, no tempo ruim, o Senhor vai me proteger, Ele me acolherá. Então, quando eu entendo isso, quando eu venho na casa do Senhor, não é somente para rever vocês, não é um ato social. Eu venho aqui para aprender. Porque no dia da dificuldade, no dia mau, eu vou saber responder à altura. Não com meus argumentos, mas através da palavra. Então eu preciso me alimentar. Tem um ditado antigo que saco vazio não se põe. Ele precisa ter uma substância dentro. Ele precisa ser cheio para se pôr de pé. Assim somos nós. Para estarmos firmes e inabaláveis no dia da adversidade, precisamos estar nos alimentando, nos sustentando. E o que nos sustenta, o que nos alimenta é a palavra. Então nós precisamos ter esse entendimento. E aí nós vamos trazer algum entendimento aqui. Essa palavra está aí, da forma que aqui, quando nós falamos em estar, parece que é algo passageiro, não é isso? Eu estou com dor de cabeça. Não é que eu viva com dor de cabeça, mas naquele momento eu estou com dor de cabeça. Eu estou sem dinheiro. Embora tenha sido uma constância, né? Mas não é que eu vou estar sempre sem dinheiro. Naquele período, naquele momento, eu estou sem. Mas aqui, quando esse estar, do verbo estar aí transitório, passageiro, não é essa a referência aqui. Esse estar com acento, ele é do presente do indicativo. Acontece toda vez que se fala, está acontecendo toda vez que eu falo. Então, quando Jesus fala, está escrito, estava escrito em Deuteronômio, ou estava escrito em Êxodo, está escrito em Mateus, está escrito hoje. Não se perde no tempo. Aqui tem continuidade. Aqui toda vez que a palavra é escrita, a palavra é repetida, a palavra é falada, e está acontecendo. Assim é. Então, quando Moisés falou para o povo lá no deserto,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus repetiu isso lá no livro de Mateus, no deserto, na tentação, e quando nos desertos da vida hoje nós repetimos que está escrito, é igual. Porque a palavra ela permanece para sempre. Então a ideia é essa, não é transitório o que se está falando, ele é permanente. Valia no deserto com Moisés, valia no deserto com Jesus, vale nos desertos da vida quando nós estamos. Então, qual dificuldade você está enfrentando? Você diga sempre, está escrito. Então, estou passando por uma adversidade, está escrito, o Senhor é comigo em todo o tempo. No tempo da adversidade, o Senhor é comigo, está escrito. Se eu estou passando por uma dificuldade, o Senhor diz, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Acabou. Está escrito, está válido, está valendo. Essa promessa não foi lá no final do livro de Mateus, está escrito e vale hoje. A validade não se perde. Isso não é como um produto que nós compramos, e aí às vezes você vai lá, promoção de não sei das quantas. Aí você vai ver a validade, ver se daqui a 2 dias. E é um produto que você vai consumir em, sei lá, em 10 dias. A palavra de Deus não é assim, não tem data de validade. Aquilo que foi falado há 4.000 anos atrás vale hoje. Porque aquele que prometeu é fiel. Ele se obriga a cumprir a sua palavra. Se ele falou que vai estar conosco todos os dias, ele vai estar conosco todos os dias, porque está escrito. Amém? E isso é um fato, isso não muda. As más notícias vêm, as dificuldades vêm, mas está escrito que o Senhor está conosco todos os dias. E aí nós não podemos duvidar na caminhada, nós não podemos duvidar no processo. Então, no dia da dificuldade, no dia mau, lembre-se, está escrito, o Senhor está conosco todos os dias. Amém? Então, primeira aplicação para nós aí, primeira lição que nós tiramos aqui, o que podemos aprender com Jesus na hora da tentação? Na hora da dificuldade? Primeira coisa, o que nos mantém vivo é a palavra de Deus, não o alimento ou a nutrição. É fundamental nos alimentarmos e nos alimentarmos bem, com qualidade. Isso não significa, aprendi que não precisa se alimentar muito para manter o corpo são. Mas você precisa se alimentar de forma correta. Comendo os nutrientes, as proteínas, as vitaminas, os sais, tudo isso é fundamental. E mais do que alimentação também é se hidratar. Eu tenho dificuldade de beber água. Aí quando eu passo aqui embaixo, eu paro ali no bebedouro e me obrigo a beber água. Porque a hidratação é fundamental, principalmente nesse calor. Porque às vezes eu passo ali, subo, chego em casa e esqueço. Então eu passo ali, como tem o bebedouro ali disponível, eu paro ali, pego o meu copo, o copo azul do jantar dos homens que a gente fez, eu tenho um separado lá embaixo, eu vou lá e encho ele e vou bebendo. Porque é fundamental. Principalmente nesse calor, que nós vamos perdendo líquido o tempo todo através do suor. Então, mas não é isso que nos mantém vivo. Faz parte para não sobrecarregar os rins. Mas não é isso que nos mantém vivo. O que nos mantém vivo é a palavra de Deus. Ele é o nosso alimento. Porque o que Jesus falou no deserto, eu sou o pão da vida. Quando as pessoas estavam atrás do alimento material, Jesus falou, não, o pão que vocês comem, daqui a pouco a fome volta. O maná que o povo comeu no deserto, eles comeram e morreram. Mas agora eu ofereço um pão que é o pão da vida eterna. Eu sou o pão da vida. Mas só que as pessoas estavam desprezando o pão da vida para ter o pão que a gente come agora de manhã, mas chega de tarde e a gente está com fome. Ele tem uma durabilidade de sustentar o nosso corpo. Mas o Senhor nos oferece o pão da vida, o pão da eternidade.
O pão separado por Deus, o pão que desceu dos céus, habitou entre nós e nos redimiu do nosso pecado. É esse pão que o Senhor nos oferece. É essa oferta que o Senhor nos dá. E muitas das vezes nós estamos preocupados com o pão de cada dia. Como eu digo sempre, a oração do Pai Nosso é: o pão de cada dia, dai-nos hoje, porque o amanhã dará conta de si mesmo. Amanhã a gente não sabe se vai estar vivo. E aí a gente já está pensando que vai comer amanhã, mas amanhã a gente nem sabe se vai acordar. Então se preocupa com hoje, viva o hoje, aproveite o hoje, aproveite para adorar, para louvar, para engrandecer, para fazer as pazes com quem se precisa. E aí nós vamos desfrutar da presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a presença do Senhor está conosco hoje e todo o tempo. Então amanhã é outro dia, e amanhã Ele vai dar conta de si mesmo. Então hoje, entenda, o que te alimenta, o que te sustenta é a palavra de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela aí, ó, o que te alimenta e o que te sustenta é a palavra de Deus. Amém? Segunda aplicação para nós. A palavra de Deus não muda. Assim como houve consequências contra o povo de Israel por colocar Deus à prova, também hoje haverá consequências contra nós. Primeira parte, Satanás oferece o quê? Para que Jesus transforme as pedras em pães. Mas a segunda, o que ele fala para Jesus? Se joga daqui de cima. Mostra o seu poder, revela o seu poder. Se você é filho de Deus mesmo, revela o seu poder. Mostra que você é poderoso. E tem gente hoje caindo nessa cilada. É aqui nessa igreja que o milagre acontece. Não adianta ir na outra não, é só aqui. É só aqui que o fogo cai, é só aqui que a pessoa é curada, é só aqui, é só aqui, é só aqui, é só aqui. Está caindo na cilada de Satanás, filho. Milagre acontece aqui, acontece ali, acontece aonde o Senhor quer, porque Ele é Deus. Mas tem gente que quer priorizar, quer usar essa seta de Satanás e dar conta dela. Porque não somos nós que determinamos o milagre. Quem determina o milagre é o Senhor. Quem concede graça e favor é o Senhor. Mas tem gente que gosta de se mostrar poderoso, de mostrar que é poderoso, de fazer, de acontecer. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para tudo que fizermos, manifestarmos a glória de Deus, revelarmos o poder de Deus sobre nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós estamos contribuindo com o reino de Deus. Nós só somos uma peça nesse grande jogo. Porque nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse trabalho que o pastor Edenilson vem anunciando aqui da Caravana do Amor, nós somos uma igreja em várias. Qual é o objetivo desse trabalho? Que o nome do Senhor seja glorificado, que vidas sejam resgatadas do inferno e sejam trazidas para a maravilhosa luz do Senhor. Assim como nós fomos restaurados, fomos reconciliados com Deus, nós queremos que outras vidas sejam reconciliadas também. Porque enquanto eu estiver visitando aqui no bairro a casa de algumas pessoas que não são parentes meus, algumas pessoas vão estar visitando parentes meus. Então eu priorizo a família do outro, mas alguém vai estar priorizando a minha família. Então quando nós fazemos isso, observando que nós não precisamos demonstrar poder diante dos homens, diante da sociedade, mas o que nós precisamos é usar da autoridade que o Senhor nos concedeu. Tem uma palavra, que às vezes a pessoa fala assim, a gente precisa fugir do mal. Não, a gente foge da aparência do mal. O mal se enfrenta. O apóstolo Paulo fala, foge da aparência do mal, porque é a aparência do mal que derruba o sujeito. O mal se repreende. Submeta-se a Deus, repreenda o diabo e ele fugirá de vós. O mal é assim. Não foge do mal, não. Repreende o mal. Agora, a aparência do mal é que é perigoso. As conversas indevidas, as falácias,
as conversas que não produzem edificação mútua. Isso é a aparência do mal. As reclamações, as murmurações. Isso é a aparência do mal. Você ficar olhando para o que não deve, você pegar o que não deve, isso é a aparência do mal. Mas o mal a gente repreende, porque a gente tem autoridade para isso, nos foi dada autoridade. Eis que lhes dou autoridade para expulsar demônios, para repreender a morte, para curar os enfermos. Nós temos esse poder e precisamos fazer uso. Mas Jesus aqui, ele olha essa oferta que Satanás faz, e aí ele vai dizer o quê? Satanás está usando o que a gente conhece aqui como referência de Salmo 91. Só que Jesus vai falar, não é por aí. Não se tenta a Deus. Está tendo tiroteio ali. Eu sou servo de Deus, estou cheio do Espírito Santo. Falo 300 línguas estranhas. Filho, você não é primo do super-homem não, filho. Isso é tentar a Deus. Se eu estiver na rua, aí é outra coisa. Acontece. Ser alcançado pelas intempéries da vida. Agora, eu me colocar em risco, porque eu creio em Deus, porque eu sou salvo, redimido e lavado no sangue de Jesus, não posso. Porque estou tentando a Deus. E aí Jesus fala, não faça isso. Então nós precisamos entender que quando nós vamos, a cada dia, nos colocando muitas das vezes em posição de perigo, nós colocamos Deus à prova. E o povo no deserto, quando colocou Deus à prova, teve consequências. O povo no meio do deserto, esse maná aí a gente está enjoado já. Aí Moisés foi falar com Deus, o povo está reclamando do maná. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Aí o Senhor fala o que com Moisés? Reúne o povo, que amanhã eles vão comer carne. No outro dia eles comeram carne. Aí diz que a ira do Senhor se acendeu. O Senhor colocou um apetite nele exagerado, que eles comeram tanto, que a comida começou a sair pelos orifícios. Saía a comida pela orelha, pelo nariz, pelos olhos. Se você tentar a Deus, vai haver consequências. Assim como o povo do deserto passou por consequências, assim como o povo, quando entregou Jesus aos romanos, dizendo que a culpa caia sobre nós, aí lá no ano 70 o templo vai ser destruído, o povo vai ser disperso, há consequências também hoje quando nós colocamos o Senhor à prova. Não muda, porque está escrito, como eu falei, valia no deserto, valia na época de Jesus e vale hoje. As mesmas consequências. Então, nós precisamos estar o tempo todo nos vigiando, para não colocarmos o Senhor à prova. Para olharmos as oportunidades que Ele nos dá, mas lembrando sempre que o Senhor vai pedir conta de todas as coisas. E a palavra para nos orientar, a forma correta de viver. E tentar a Deus é sempre correr risco. Porque aqueles que fizeram não saíram impunes. Aqueles que tentaram colocar Deus à prova não saíram impunes. Então nós precisamos ter entendimento. Porque está escrito, o Senhor está conosco. Mas Ele também traz provas, traz consequências dos nossos atos. A gente não fica impune, não. Muita gente acha, porque a gente está no tempo da graça, vai dar tudo. Não, gente. Olha o caso, Ananias e Safira, no tempo da graça. Pedro não falou, por que você mentiu para nós? Não, porque você mentiu para o Espírito Santo. Estavam tentando se passar por uma coisa que eles não eram. Pedro vai falar, você não precisava dar nada não, gente. Vocês venderam o terreno, o dinheiro era de vocês. Estava tudo certo. Agora, não chega tentando passar por uma coisa que vocês não são. E aí as consequências, porque estão tentando se passar por uma coisa, colocar Deus à prova, mostrar uma coisa que não são, e nós não somos chamados para isso. Nós temos limitações, nós fazemos parte de um tempo, nós temos do corpo que é mortal, ficamos doentes, passamos por dificuldades. Nós somos acometidos pelas doenças desse século que nós vivemos. Mas nós não precisamos temer, porque o Deus que está conosco é o Deus que continua fazendo milagres.
Então nós não podemos tentar o Senhor, porque não ficaremos impunes. Então o apóstolo Tiago, ele diz que Deus, ele nos coloca muitas das vezes à prova, mas ele não nos tenta, como muita gente pensa. E nem ele pode ser tentado, porque como eu falo, quem tenta a Deus sempre vai ter consequências ruins. Então quando nós estamos na dificuldade, nós precisamos sempre lembrar que quando nós clamamos o Senhor vem ao nosso socorro. Então aqui Jesus repreende Satanás e diz: não tentarás ao Senhor teu Deus em tempo nenhum. Mesmo nós somos filhos de Deus, vamos passar por dificuldades, sim, mas nós temos o nosso auxiliador, o Espírito Santo, que atua em nós o tempo todo, nos fazendo entender que Deus está no controle de todas as coisas. Terceira aplicação nossa: adorar a Deus não é opcional, é estilo de vida. Nós adoramos o Senhor em todo tempo, não somente quando estamos no culto. O culto é adoração coletiva, e é bom você estar num momento de adoração, de louvor, quando você sente a presença do Espírito Santo atuando no meio dos louvores, no meio da adoração. Isso é uma adoração coletiva. Mas quando eu estou cultando um louvor na minha casa, ou quando eu estou cantando um louvor na minha casa, a minha adoração precisa ser tão boa quanto quando eu estou no coletivo. A minha adoração precisa refletir a minha confiança no Senhor. Então quando eu canto um louvor lá na minha casa, eu preciso expressar a minha gratidão a Deus, a minha adoração a Deus. Então porque o louvor, ele nasce como fruto da nossa adoração, da nossa gratidão. Quando nós vemos alguns salmos, procura lá, Salmo 88. Rapaz, o sujeito está numa depressão profunda. Mas aí lá no final ele diz: mas eu vou esperar no Senhor. Salmo 73, Salmo de Asaf. Ele diz que por muito pouco, o cara que era ministro de adoração, e aí ele diz que por muito pouco ele não se desviou da fé. Homens de Deus, mas que eles expressam no cântico dele a agonia, a angústia que estavam passando. Mas o louvor deles continua, e aí no final eles reconhecem que tudo aquilo que estavam passando era temporário. Porque Deus permanecia no controle de todas as coisas. Então, quando nós entendemos isso, porque Asaf, ele começa dizendo assim, ó: Deus é bom para Israel. Ele bota a bondade de Deus para fora, para os outros. Mas no final ele diz: Deus é bom para nós. Deus é bom para comigo. Ele muda no seu cântico. Ele muda a fala. As estrofes vão acontecendo e a fala dele vai mudando. Isso é fruto de uma gratidão no coração. Porque entende que nós vamos passar pelos intempéries da vida, pelas dificuldades da vida. Mas que o Senhor vai nos visitar, o Senhor vai nos trazer recompensa, o Senhor vai nos abençoar no processo. Então, quando nós entendemos que a adoração, ela precisa ser diária, ela precisa ser voltada à confiança no Senhor. E que um novo cântico precisa surgir nos nossos lábios, como no Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a salvação de dia após dia. Então, quando nós entendemos isso, a nossa adoração muda. Porque ela não depende das circunstâncias. Ela não depende do lugar. Ela depende da nossa essência com Deus. Da nossa confiança em Deus. E aí Satanás fala para Jesus, levando lá no mais altos montes, mostrando os reinos da terra e a sua glória. E aí ele faz uma oferta: tudo isso te darei. Mas aí Jesus fala: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Hoje nós temos um outro tipo de idolatria, que era muito comum na época de Jesus, que os romanos faziam o culto ao imperador, o culto à divindade
do monarca que ali estava. E hoje nós temos culto às pessoas. Nós temos culto às pessoas que são celebridades no nosso meio. Tem pessoas que param tudo para receber um jogador de futebol. Aí você está vendo o jornal para falar de um jogador de futebol. Isso é um culto à celebridade. E aí o cara, não tem nada contra não, tá? Eu sou flamenguista. Aí o cara vai pagar R$400 na camisa do Flamengo. Aí o filho dele pede um doce que custa R$10, é caro. Mas ele paga 400 na camisa do Flamengo. Isso é um culto. Isso é uma adoração. Uma camisa para o seu filho que custa 40, 50 reais é cara, mas para o do seu time que custa 400 você compra. Isso é um culto. Você não percebe. Final dos campeonatos aí no ano passado, R$600 a entrada. O cara ganha 1.500, ele vai pagar 600 na entrada. Família, vai comer o quê? Filho, não tem como, a matemática não fecha. Mas é o time. Eu continuo gostando do meu time. E tudo bem. Nem vejo mais jogo na televisão. Mas continuo sendo flamenguista. É como eu falei, não tenho nada contra não. Mas a gente vê que é uma culto a uma celebridade, é o culto a alguma coisa. Aí a pessoa, não, porque os idólatras. Você está esquecendo, filho. Não precisa ser uma imagem de escultura. Qualquer coisa que você preste adoração, ou não vou na igreja não, porque hoje o jogo vai passar 7 horas. Aí eu não vou vir no culto. E aí? A quem você está servindo? A quem você está servindo? Você acha que isso não é uma idolatria? Você acha que isso não é prestar um culto? É prestar um culto. Então nós precisamos entender na nossa vida que o Senhor precisa ser prioridade. O Senhor precisa estar em primeiro lugar. A minha adoração não pode ser opcional. O Senhor não aceita resto, Ele não aceita sobra. A oferta do Senhor é as primícias. Uma das festas que o Senhor determinou para o povo de Israel era a festa das primícias. A primeira parte da colheita você separava para a semente e para o Senhor. O restante era para a sua casa. Mas a primeira colheita que se fazia era para separar a semente para o próximo ano e separar para o Senhor. Isso era a festa das primícias. Então nós precisamos entender que nós precisamos cultuar o Senhor como prioridade. Eu não estou falando mal do seu time, eu não estou falando que é errado você torcer, mas o que é prioridade? Eu conheço um sujeito que quando o time perde, ele vira outra pessoa. Outra pessoa. É gente boa demais, mas se o time dele perder, filho, ele vira outra pessoa. Se transforma. Você acha que isso é normal? Você acha que isso não é uma idolatria? É um culto, filho. É um culto a uma celebridade, é um culto a um título, é um culto a um clube, é um culto a qualquer coisa. E não a Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos separar as coisas. Porque aqui todas as coisas são temporárias. Eu gosto do hino do Flamengo, porque ele diz assim, uma vez Flamengo, Flamengo até, mas eu sou de Cristo até na eternidade. Então, é só aqui, filho. Eu só me distraio. Quando o jogo está me estressando, eu desligo e vou dormir. Quando o time está me estressando, eu desligo e vou dormir e nem vejo. Porque aquilo me aborrece, aquilo me tira do foco. Opa, peraí. Se está me estressando, o futebol é o quê? Para animar. Se está me estressando, para de ver.
Isso é você saber dos seus limites, você conhecer. Então nós precisamos adorar o Senhor. Esquecer das outras ofertas. Eu estou te dando um exemplo de adoração, de idolatria, que não é uma imagem de escultura. Estou te dando um exemplo, mas tem vários. Filme, novela, séries. Tem um monte. Pessoas, parentes. Tem gente que para de vir na igreja porque tem um neto, porque tem um filho. Deixa de cultuar o Senhor por causa disso. Isso é culto. Você está trocando o Senhor por isso. E tudo aquilo que você substitui o Senhor passa a ser uma adoração, passa a ser um culto. Eu não estou dizendo que você vai abandonar sua família, vai deixar sua família, vai deixar de curtir seus netos, seus sobrinhos, seus filhos. Não, pelo contrário. Aprendi com o pastor Renê, família, você tem que sair, tem que passear, tem que viajar junto, tem que curtir. Tudo isso faz parte. Mas quando isso começa a atrapalhar a sua adoração a Deus, isso passou a ser um culto na sua vida. E aí Jesus falou que só a Deus nós vamos prestar culto. E amar ninguém. Então comece a observar se de repente tem alguma coisa roubando esse lugar do Senhor na sua vida. Comece a perceber se tem alguma coisa roubando esse lugar da adoração do Senhor na sua casa. Se você não está observando coisas demais nesse tempo, em vez de se preocupar com a eternidade que o Senhor tem separado para cada um de nós. E aí, para nós terminarmos, para nós recebermos o amor de Deus, a graça de Deus, nós precisamos lembrar que tudo que está escrito continua valendo. As promessas de Deus continuam valendo. Porque uma vez escrito, Ele não pode voltar atrás. Ele não se arrepende daquilo que diz, daquilo que faz. Porque Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir aquilo que falou. Então, Jesus repreende Satanás e diz que está escrito: somente a Deus adorará e somente a Ele prestará culto. E diz que Satanás o deixou durante um tempo. Mas ele continua trabalhando, ele continua insistindo. Ele voltou de novo, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Porque ele não tira férias, ele não tira 15 minutos de almoço, ele não tira nada. Ele está o tempo todo. Mas se nós aprendermos a usar a palavra de Deus, na hora certa, no tempo certo, nós vamos estar juntos a cada dia. O único modo de vencermos a tentação é nos submetendo a Deus. E aí Jesus manda o diabo, embora. E aí o texto que eu falei lá, Tiago 4, 7, diz assim: portanto sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, para repreender o mal, a gente precisa submeter a Deus. Para repreender o mal, a gente precisa estar debaixo das asas do Senhor. E aí, como já diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Para nós estarmos debaixo das asas do Senhor, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos nos submeter a ele. Nós precisamos submeter a palavra dele, confiando em todo o tempo que ele, no tempo oportuno, vai nos conceder a vitória. Mas nós não podemos parar de aprender, parar de ler, parar de confiar. O tempo todo nós precisamos estar lendo a palavra, aprendendo do Senhor, ouvindo a palavra, aprendendo da palavra. Tem alguma dúvida? Hoje nós temos o canal lá do YouTube. Olhei, ouvi a palavra, às vezes eu estou aqui aprendendo alguma coisa, aí falou: opa, peraí, vou lá no canal para ouvir de novo. Porque é assim que a gente aprende, a repetição ela é didática. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu leio, quanto mais eu repito aquela coisa, eu vou aprendendo. E é assim que precisamos nos alimentar o tempo todo. Porque no dia mau, no dia da adversidade, o Senhor nos recolherá. No recôncavo do tabernáculo nos esconderá. Nos elevará sobre uma rocha, a nossa cabeça levantará. Então, se você quer saber como se defender das astutas ciladas do diabo, use a palavra. Estude a palavra. Confia na palavra. E certamente o Senhor, Ele vai se revelar a você. Porque o único livro que você pode ter o escritor ao seu lado, te ensinando, é a Bíblia.
Você compra um livro de um escritor famoso, seja ele qual for, ele não vai vir na sua casa te explicar o que ele escreveu, vai? Não. Mas a Bíblia vai. Porque quem inspirou foi o Espírito Santo. E quando eu leio, quem vem me auxiliar? O Espírito Santo. Quem vai me guiar a toda a verdade? Então, o autor ele vem te ajudar. O autor ele vem te explicar. O autor ele vem te aprofundar na palavra. Então faça isso. Estude a palavra. Porque está escrito: o Senhor é conosco. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Então, não temas. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Vamos estar neste momento participando da mesa do Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã para comermos do pão, simbolizando o corpo de Cristo, e bebermos aqui do suco da uva, simbolizando o sangue do Senhor. E ao fazermos isso, nós estamos anunciando ao mundo: Cristo está voltando. Te prepara, igreja, para se encontrares com teu Deus. Não esqueça de bendizer e de glorificar o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Não existe outro Deus além dele. Não existe ninguém que faça obra poderosa quanto as feitas pelas suas mãos. E nesta manhã nós estamos aqui para bendizer e glorificar o nome do Senhor, porque neste é o dia que o Senhor nos deu. Por isso nós nos alegramos e regozijamos nele. Aleluia, ó Pai.